Então, agora sim, oficialmente, bom dia a todos, bom dia a todas, pessoal que está aqui, quem está com a câmerazinha ligada, obrigado, sempre bom, Ana Beatriz, Daniela, 55139, não sei o nome, tá no númerozinho. Então, vamos para quem está aqui também sem estar com a câmera ligada, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Ah, então, hoje a gente tem um dia diferente, né? Um dia especial, tem uma convidada muito competente no que ela faz, por isso que ela está aqui. Certamente eu não chamaria pessoas que eu não confiasse desse ponto para estar aqui com a gente no projeto, e a Mari é uma pessoa que eu admiro bastante, assim, apresentar ela melhor, inclusive. Mariana Pereira de Souza Goldim. A Mari ela é bióloga, pessoal, pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado em bioquímica pela Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em ciências da saúde, aqui no nosso programa na Unisul. Tive o prazer e a honra de ter sido professor da Mari, fui banca do doutorado dela, isso é um momento bem bacana. Ela tem bastante experiência com isso que ela vai falar aqui com vocês, assim, né? De tem mentorias, trabalho nesse sentido de ensinar a pesquisar mesmo, ensinar a pesquisar em artigo científico, ensinar a fazer um olhar mais crítico, né? Saber separar ali o joio do trigo. Isso é uma coisa muito, muito importante hoje em dia. A gente está se afogando aí em informações, né? Então, tu saber a informação, tu ter autonomia para isso é muito bacana. Então, por tudo isso, eu pensei em falar sobre esse assunto aqui, né? Até para os meus alunos da graduação, muitas vezes. E daí, quando eu pensei em falar sobre esse assunto, não tive assim um segundo de dúvida, pô, vou falar com a Mari. E a Mari aceitou de prontidão, então eu agradeço, Mari, obrigado mesmo por estar aqui e tirar um tempinho, né? Um sábado de manhã ainda. Esse é um projeto que eu tenho bastante carinho por ele, assim, ele tá fazendo. Eu não sou muito bom com datas, assim, essas coisas, mas ele deve estar fazendo por volta de um ano já, e ele tem melhorado, tem evoluído, então tá bem legal, assim. E ter tu aqui com a gente nesse momento é um momento bem especial, pode ter certeza, pro projeto. Brigadão, então, Mari. Então, Rafael, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e ter esse espaço aqui de troca. E eu acho muito legal, eu gosto muito do teu projeto, acompanho, né, como Uhum. aluna também, já assisti vários encontros e é muito legal esse espaço, né, que proporciona a gente conversar e ter realmente uma troca, né, e compartilhar sinapses, né. Eu acho o nome muito bom, até eu pensei assim, fazer um nome também no estilo Ótimo. para combinar com o clube, né. Uhum. E fiquei muito feliz com o convite. É um assunto que eu gosto muito, né? Que depois que eu finalizei ali meu doutorado, né? Que o Rafael foi minha banca, eu acabei seguindo mais para essa área de compartilhar, assim, de auxiliar nessa formação inicial da pesquisa. Que a gente sabe que tem que pesquisar artigos, que os artigos têm que ser relevantes, que a gente tem que ter boas referências para desenvolver uma boa pesquisa, mas é um conhecimento assim que fica subliminar, né? Que todo mundo acha que sabe, mas muitas vezes a gente não entende exatamente como fazer isso de uma melhor maneira, né? A gente tem a cobrança no meio acadêmico, né? Mas exatamente como fazer, acaba que muitas vezes na graduação a gente não tem isso de uma maneira mais detalhada, né? Na disciplina de TCC ou na disciplina de, de introdução ali à pesquisa, né, de metodologia de pesquisa. Então, por isso que eu criei meu canal do YouTube, né, criei o meu Instagram e os meus cursos, que a gente pode conversar um pouquinho mais depois, que daí justamente para estar complementando essa formação acadêmica, né? Então, aqui, ó, no nosso encontro, né, a gente conversar sobre desde como é que fazer a busca até entender bem esses artigos científicos, né, que a gente tem que não só encontrar boas referências, mas conseguir extrair as informações e saber onde e como extrair essas informações adequadamente. Então, para a gente começar a pensar, né, como buscar esses artigos, antes a gente tem que entender quais são os tipos de publicação científica que existem e a diferença entre elas. Que a gente tem livros, né, que é o primeiro que a gente pensa, onde é que eu vou estudar? A gente pensa primeiro em livro, né, num capítulo de livro. Também a gente pode pensar numa monografia, em uns eventos científicos e os artigos que realmente, né, a principal comunicação científica a partir de artigos. Mas cada um vai ter uma proposta diferente, né? Um capítulo de livro, um livro é a forma mais didática que tem da gente aprender.
O livro ele é estruturado realmente como um material de apoio, com uma linguagem mais simples, com figuras que enriquecem, né? Se a gente for pegar um livro, por exemplo, de bioquímica, vai ter lá as rotas metabólicas detalhadas, explicando cada passo, o que que é cada enzima, o que que é o substrato, o produto, bababá. Então, a melhor maneira da gente entrar em contato com o assunto realmente através da leitura de livros. E é uma publicação científica, né? A gente pode citar livros nos trabalhos que a gente for estar desenvolvendo. Só que o livro, ele demora tempo para acontecer, né? Para ele se tornar, né? Se cristalizar esse livro, tem todo um processo bem rigoroso da editora. Cada capítulo geralmente tem um autor, tem um prazo longo. Então, é um processo que demora muitas vezes anos. E quando esse livro sai, né? Quando ele é divulgado, ele se torna, se concretiza, muitas vezes algumas coisas já estão desatualizadas. Já tem coisas que foram descobertas nesse meio caminho. E até ter uma nova edição demora vários anos, né? Se a gente for pegar um livro que tenha várias edições, olhar ali o período entre uma edição e outra, são vários anos, né? A gente tem também, então, as monografias, né? Que monografia é o trabalho científico, né? Que é desenvolvido no TCC, na graduação ou numa especialização, ou também uma dissertação, que é o trabalho que é produzido no mestrado, ou uma tese, que é do doutorado. Esses trabalhos, então, são resultados de um curso, né? Foi desenvolvido ali pelo aluno durante a sua formação. É também um trabalho científico, tem um rigor também de que foi avaliado, né? Tem uma banca que é composta por pelo menos dois professores da área. Só que a monografia, ela tem uma questão de que a banca, quando tem lá a apresentação do aluno, corrige, só que as correções depois, né, que foram feitas ali a partir dessas observações da banca, não necessariamente a banca vai avaliar depois. Normalmente, quem avalia a última versão para dizer, ok, esse aluno, agora, essa tese de doutorado está ok para ser, esse aluno, para receber o seu título e ela ser disponibilizada na biblioteca da universidade, quem vai fazer esse aval final é o orientador. Então, a banca, quem avaliou, não corrige se foi feito tudo conforme a orientação. E o mesmo acontece também num evento científico, né? Então, um evento científico, o trabalho lá de um resumo ou de um artigo que foi apresentado num congresso, numa semana científica, ou até mesmo o material que foi apresentado ali num pôster ou numa apresentação oral, numa palestra, isso tem uma comissão que organizou, né, que revisou esse trabalho, mas ali também a pessoa tem autonomia de apresentar conforme a sua versão, né? As correções não são obrigatórias, são sugestões. Por isso que a gente considera no meio científico que as monografias e os eventos científicos são chamados de literatura cinzenta, porque ela tem a citar nesse meio nebuloso, digamos assim, que tem uma correção, mas essa correção não é tão rigorosa no sentido de a versão final que está disponível não foi corrigida por quem avaliou, né? Diferente do que artigos científicos, que eu trouxe até ali em negrito, que é o tipo de comunicação científica que a gente tem maior rigor. Por quê? Quando a gente escreve um artigo, submete, ele é corrigido, e daí a gente faz, né, por professores, pelo menos dois, geralmente até tem mesmo três, vão corrigir, e quando essas correções vêm, os autores ajustam, e depois esses professores vão revisar novamente, e daí sim o editor vai dizer que está ok. Então, pelo menos tem três pessoas ativamente corrigindo esse trabalho. Então, o rigor que vai ter numa publicação de um artigo é bem maior. Então, por isso que a gente vai ter preferência para utilizar como referência no nosso trabalho artigos científicos. Até porque, além desse rigor ser maior, a gente vai ter, sim, esse processo muito mais ágil, né? Todos os dias saem artigos novos. Então, a gente consegue ter essa atualização muito mais ágil do que numa publicação de um livro, né? Ou até mesmo numa monografia, né? Um mestrado dura 2 anos, um doutorado 4. Então, aí é um processo mais lento. E os artigos científicos são muito mais atualizados. Dentro dos artigos, a gente ainda... Artigo não é uma coisa só, né? Artigo é um conjunto de comunicações. A gente pode subdividir eles em cinco grandes grupos, né? Então, os artigos de revisão narrativa,
os mini artigos, né, que é um mini review, os short communications, os estudos de caso, as carta ao editor e o artigo original, que é o principal, né? É interessante, cada um vai ter um motivo para a gente buscar ler esse trabalho, né? E o legal também, a gente acaba, aqui a ideia é a gente conversar mais assim, né, no sentido de buscar referências, mas tudo isso também serve para quando estiver desenvolvendo a sua pesquisa e determinar qual tipo de publicação eu vou gerar com o meu trabalho. É um exercício interessante de se pensar, né, quando está lá fazendo seu TCC ou, né, está na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, quais tipos de artigos eu vou produzir, né? E eu conhecendo esses diferentes tipos, eu posso produzir vários, e cada um focado, né, no seu objetivo. Então, isso é legal, né, nessas duas frentes, a gente pode pensar nesses dois sentidos, né? Mas pensando a nível de, bom, eu quero ler, eu quero aprender sobre o assunto, preciso de referências. Quando eu encontro um artigo que é uma revisão narrativa, ele é muito bom, para eu começar a entender sobre um assunto. Eu lembro até mesmo quando eu entrei no doutorado, a minha orientadora, na primeira reunião que a gente teve, ela chegou e me deu dois artigos de revisão narrativa. E ela falou assim, Mari, qual assunto tu vai querer estudar no teu doutorado? Lê esses dois trabalhos, essas duas revisões narrativas, para daí tu ver qual tu gosta mais. E o que tu mais gosta, a gente vai pensar num projeto nessa linha. Porque a revisão narrativa ela tem uma estrutura de texto parecida com um livro. É mais fácil de entender. Ele é o nome já diz, né? É uma narrativa mesmo. É uma historinha, né, que vai sendo contada. Então, e ele vai ser uma revisão. Ou seja, os autores buscaram vários trabalhos e organizaram num texto coeso e fluido para falar sobre um determinado assunto. Aqui na revisão narrativa, a gente tem que cuidar que, na hora de interpretar esse tipo de estudo, porque a revisão narrativa tem a visão daqueles autores. Eles não têm uma necessidade de determinar um critério, né, apresentar ali no artigo métodos, não um critério de como que eles fizeram a seleção desses trabalhos que foram incluídos nessa revisão. Então, por isso que ele é legal para a gente conhecer sobre o assunto, mas depois a gente vai lá para os artigos originais, que daí vão ter informações produzidas de fato por aqueles autores. Na revisão narrativa, eles só organizaram aquelas informações. A gente vai ter também um outro trabalho que é interessante, são os mini reviews e os short communications, né? Então, mini review é uma revisão pequenininha, né? E o short communication é também um trabalho menor, né? Então, é um trabalho que não vai ter grande, né? O trabalho não é tão grande, são poucas páginas, geralmente esses artigos têm ali duas, três, máximo 5 páginas, né? Então, é um artigo bem pequenininho, mas também a relevância que ele vai ser menor. Mas às vezes é uma questão de ser só um trabalho tão nichado, uma área tão específica, que não tem um volume de resultados ainda para formar um artigo maior, né? Então, eu lembro do meu mestrado, eu publiquei um short communication porque eu tinha um conjunto, um levantamento pequeno que eu fiz lá dos pacientes que eu estava trabalhando, e daí deu essa avaliação que a gente fez ali dos 2 anos de mestrado, os pacientes que eu auxiliei ali no diagnóstico bioquímico, a gente fez uma short communication para dizer como é que estava o panorama no Brasil naqueles 2 anos, né? Então, não era um volume de trabalho suficiente para um trabalho grande. Mas, então, é nesse sentido, né? Quem vai ler vai ver, bom, é um recorte de 2 anos só do diagnóstico daquela patologia. Já no estudo de caso, o estudo de caso é um trabalho interessante, assim, para quem está mais na parte clínica, né? Que vai ter, então, ah, casos, né? Pacientes que têm algo de diferente, que foge do que é, digamos que, o padrão da doença, né? Então, o estudo de caso serve como um tipo de trabalho interessante para a gente ler sobre exceções, né? Ou para coisas novas, né? Para divergências do padrão, né? Mas a gente tem que ter essa questão em mente. É algo diferente, não é a maioria, é a exceção que a gente vai estar encontrando ali nesse estudo de caso. A carta ao editor é um outro tipo de publicação que é para quando vai ser feito algum tipo de comentário de alguma publicação que já aconteceu. É interessante a leitura de carta ao editor quando a gente lê um artigo e daí a gente vê que tem uma carta ao editor relacionada àquele artigo, né? As revistas aceitam essas cartas
quando o autor quer fazer um comentário de algum artigo recente, geralmente é nos últimos 6 meses. Olha, aquele artigo não é bem assim, ou eu tenho um outro resultado que complementa. Então, esse, digamos que um adendo a esse artigo que foi ali publicado, né, que essa carta o editor vai trazer. Então, é interessante ver, né, ver outra visão do mesmo, de um outro trabalho que foi recentemente publicado. E, por fim, né, a estrela dos artigos científicos, que é o artigo original. O artigo original, o nome já diz, né, original, porque ele traz informações originais, ou seja, informações novas, né, seja de uma pesquisa experimental, né, ali trabalhando com ratos, com camundongos, seja um estudo epidemiológico com acompanhamento de pacientes, ou seja um estudo clínico, ou até mesmo uma revisão sistemática com meta-análise, é classificado, né? Cada um desses são artigos originais. Porque ali o autor coletou dados, analisou dados e gerou um resultado novo. Por isso que ali, né, uma revisão sistemática é considerada como um artigo original, porque ele fez toda uma análise e gerou um resultado que é o compilado dessas publicações. Né, e a meta-análise ainda mais, né, que vai gerar essa análise ainda mais robusta. Diferente do que lá na revisão narrativa, a gente não tem um resultado novo, é só um resumo que é ali apresentado, né, que facilita o nosso entendimento. Então, no artigo original, é interessante a gente ver que não é tudo a mesma coisa, né? Eu tenho que pensar, bom, o que que eu quero ver ler nessa pesquisa e daí escolher qual que é o tipo de artigo original que vai estar me auxiliando nessa resposta. Então, eu entender que um estudo experimental vai ser, né, ali com um trabalho com ratos, com camundongos, a gente vai conseguir responder perguntas sobre a fisiopatologia, né, de uma maneira muito mais complexa, né, porque a gente lá no laboratório consegue pegar e fazer uma análise de todos os órgãos de um rato, né, que numa pessoa a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente consegue analisar lá, por exemplo, no meu doutorado, a gente fez várias regiões do cérebro e, né, e viu as questões de citocinas e tudo mais, que isso só permite realmente numa pesquisa experimental. Então, a gente conseguir compreender se eu está querendo estudar lá fisiopatologia, processos, né, dessas relações, a gente vai conseguir entender muito melhor num estudo experimental. Mas a gente tem que lembrar que daí a gente está lendo isso num rato. Nem, não é 100% do que a gente encontra no rato que vai ser encontrado, confirmado em humanos. Mas grande parte sim, porque né, somos mamíferos, né? Então a gente tem ali compartilhando a bioquímica, né? A gente consegue fazer essa translação de estudos até mesmo de peixes, né, para humanos. Então a gente consegue comparar muita coisa, né, assim, para humanos, mas não 100%. Então isso é importante a gente ter isso em mente. Né? A gente vê até mesmo na internet, assim, né, falando de, foi encontrado, foi testado tal suplemento em ratos, vamos começar a tomar, calma, né? Viu que existe essa ação, mas vamos depois entender como é que acontece isso em humanos, né? Já é uma pista, mas não é uma certeza. Depois disso, a gente também pode pensar, né, nos artigos originais, nos estudos epidemiológicos, né, que daí, então vai estar trabalhando com humanos, né? Ou se a gente pensar na área da veterinária, só tomar uma. Na área da veterinária, estudos epidemiológicos são com animais, né? Que eu dei aula uma época na veterinária. A gente pensa, né, estudo epidemiológico só com humanos, mas se o foco na veterinária é o cachorro, é um estudo epidemiológico com cães. Então, um estudo transversal é onde vai ser uma avaliação pontual daqueles participantes, vai estar respondendo ali, por exemplo, a gente entender a prevalência, né, a frequência daquela doença numa determinada localidade. Desculpa. Então, o estudo transversal ajuda a gente a entender aquela situação naquele lugar. Ele é como uma foto daquele momento. Já outros estudos de acompanhamento, né, como o estudo de caso-controle, no estudo de corte, a gente vai ter o desenvolvimento daquele desfecho, né, e conseguir ver essas relações.
Então, num estudo transversal, a gente não consegue ver causa e consequência, a gente só vê o que está acontecendo e possíveis associações. Para a gente confirmar essa relação, daí tem que ser na leitura de um artigo de corte. A gente vê muitas vezes confusão, né, de, trazendo conclusões que num estudo transversal que não é possível extrair, né? Teria que ser só realmente num estudo de corte, quando tem um acompanhamento, para ver esse desfecho e essas associações acontecendo realmente, e não só naquele momento que estão simultaneamente acontecendo. E nos estudos clínicos, né, quando tem então a pesquisa desenvolvendo uma intervenção naqueles participantes, daí sim a gente consegue ter ainda mais essa confirmação da relação, né, ver o efeito de medicamentos, de suplementos, né, ou mesmo de aplicações, né, de técnicas, né, isso tudo então num estudo clínico que a gente vai realmente conseguir ter essa, né, essa prática confirmada ali nesse estudo clínico. E a revisão sistemática, a meta-análise, né, que é o trabalho que vai ter esse compilado. Então, muitas vezes a gente vê estudos clínicos bons, mas pequenos, né, com 20 participantes. Então, o que que eu vou conseguir extrair dessa informação? Né? O quanto que esses poucos 20 participantes, de fato, representam o todo, né, dos participantes da vida real, digamos assim. Então, esses estudos pequenos, eles não vão ter tanta força para a gente conseguir extrapolar esses dados. Mas numa revisão sistemática, ele vai ser agrupado todos esses trabalhos, que são equivalentes, né, e podem ser agrupados, que isso é uma questão, né, que a gente tem que ponderar quando vai interpretar um artigo de revisão sistemática, se de fato essa seleção e esse agrupamento dos artigos tem essa relação. E daí sim, vai gerar um resultado bom. Então, vários artigos pequenos, eles em conjunto, essa evidência do conjunto vai ser superior do que individualmente, né? A gente pode, às vezes, confirmar ou até mesmo refutar esses achados individuais. Então, para a gente começar essa busca por artigos científicos, a gente precisa ter um objetivo de leitura, né? Não é simplesmente, quero saber sobre ayahuasca. Mas o que que tu quer saber da ayahuasca? Tu quer saber como é que funciona? Tu quer saber os efeitos? Tu quer saber a curto prazo ou a longo prazo? Né? A dose, né? Saber todo esse processo, o que que tu quer? Né? Qual que é o objetivo? Tendo isso, né? Pensando assim numa pergunta. Que pergunta que tu quer responder com essa leitura? Formulando essa pergunta, a gente pode ter até diferentes estratégias, né? Tem aquela pergunta pico, né? Quer saber a população, qual que é o tipo de intervenção, onde e se existe uma comparação que tu quer fazer ali naquele determinado, nessa busca. Então, isso ajuda a gente conseguir fazer uma boa pergunta para conseguir ter uma boa resposta. E começar lendo artigos de revisão narrativa, né? Que nem comentei, vai ser uma leitura mais fácil, que não vai ter tanto, não vai ser tão técnica, não vai ser tão difícil, né, de conseguir entender. É legal também revisão narrativa, muitas vezes tem desenhos, né, fluxogramas legais, assim, para a gente conseguir entender melhor sobre o assunto, para que daí, agora entendendo, né, um pouco mais, depois a gente ir criando novas perguntas, né, para ir cada vez se aprofundando mais sobre o assunto. E daí vai se aprofundar com a leitura de artigos originais. Ou até mesmo, na revisão narrativa, ir atrás das referências, né? Então, olhar lá a última página que tem do artigo, lá com a lista das referências, olhar. Eu sou uma daqui, eu gosto de imprimir, né? Eu gosto de escrever na mão, mas ou até mesmo no computador, quando vai lendo, eu gosto de ir anotando quais são os trechos que eu tô lendo ali, ó, esse parágrafo aqui foi, é bem o que eu quero. De onde é que ele tirou essa informação? Essa é a referência número 14. Então, vou lá no final, já marco com uma caneta marca-texto, né? Ou já estou no PDF, já faço um comentário lá, já destaco aquela referência para depois ir atrás e ler a fonte, né? Porque eu já vi acontecer de ter sido interpretado de uma maneira equivocada, né? E o cara escreveu uma coisa que não era exatamente aquilo. Eu já vi.
assim, realmente de informações erradas, que interpretou errado, e já vi até mesmo trazer informações com números errados, né? Então, ter errado uma vírgula, falou que era 5% e era 0,5%, né? Uma rota lá, né? O que acontecia lá, o negócio era 0,5%, não 5%. E já vi questões assim de prevalências de trabalhos, né, no levantamento, ter informações erradas. Porque isso a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que ler sempre pensando de uma maneira crítica, não acreditar 100%. Mas sempre pensar, vou confirmar. Será que é isso mesmo? Ou isso é só a visão desses autores? Se eu ler outra coisa, será que de um outro grupo de pesquisa, será que é igual? Então, ter essa visão crítica, né? Ter sempre um pezinho atrás, para daí ir desenvolvendo, né? Essa leitura, né? E montando o seu repertório. E com a leitura dos artigos originais, pensar, né, em quais desses tipos de estudos originais que vai ser o ideal. Acabei já comentando um pouquinho antes, né? Mas a ideia, então, por exemplo, vai buscar artigos experimentais. Depende também, né, de qual que é o teu foco o teu objetivo da leitura, né? Se tu trabalha com pesquisa experimental, faz super sentido focar na leitura de artigos experimentais. E dentro de artigo experimental, a gente pensa, né, a parte de cultura de células, também a parte, né, in vitro, toda a parte de experimentação animal, e a gente sabe que rato e camundongo são coisas diferentes. Não posso transpor 100% do que eu leio em rato para camundongo, porque eles são animais, são espécies diferentes, têm comportamentos diferentes. Algumas coisas a gente consegue transpor, mas tem outras que não, né? Eu vivi bem isso no meu doutorado, a gente criou toda uma escala nova para ratos que só existiam em camundongos. A gente tentou aplicar uma de camundongo para rato e não deu certo. A gente teve que criar toda uma escala nova de avaliação clínica dos animais. Então, ter essa visão também, né, até mesmo dentro de camundongos, a gente tem diferentes linhagens e eles têm características, né, que justifica por que que uma pesquisa deve ser feita com um tipo de linhagem de camundongo ou com outra. Tem os estudos transversais, né? Então, quando eu quero conhecer ali uma determinada população, conhecer mais só naquele lugar, saber prevalência de uma doença numa determinada localidade, o estudo transversal é excelente. Já no estudo de acompanhamento, quando eu quero ver se existe uma associação entre determinadas características, né, se tem fatores que influenciam naquele desfecho, seja na incidência, né, ou na frequência daquelas ocorrências. Daí sim, então, estudos de acompanhamento, principalmente estudos de corte, perdão, são melhores do que os de caso controle. E os ensaios clínicos, né, quando eu quero de fato ver ali essa relação de uma eficácia de um medicamento, de alguma terapia, um ensaio clínico é que vai estar trazendo isso, né? Então, às vezes a gente vê, tem uma prevalência lá no estudo transversal de uso de uma terapia, mas ele só está mostrando que existe a relação, mas não está me dizendo que é aquela terapia que está causando, né, a consequência, a causa e consequência, eu não consigo ver no estudo transversal, mas sim no no ensaio clínico. E ali a revisão sistemática, né, também é interessante fazer a leitura que otimiza, né, a gente ganha tempo, a gente lê um artigo só, ao invés de ler lá 10, 20 que eles vão estar citando. Mas, mais uma vez, é importante olhar essas referências e ter uma visão de, será que eles fizeram uma boa seleção? Eles agruparam estudos que são equivalentes, né? A gente viu lá na época da pandemia, né, muitas revisões sendo feitas e juntando artigos que não faziam sentido serem unificados, e trazendo conclusões que não poderiam ser feitas a partir desses artigos. E as consequências que isso gera, né, dessa má interpretação são bem complicadas, né? E a gente até hoje está muitas vezes ainda com essas consequências aí acontecendo. Então, a gente ter essa visão crítica da estrutura, né? Até aqui eu não trouxe, mas uma outra questão, além desses artigos, é que existe os pré-prints, né? Que é um outro tipo de trabalho que não é considerado um artigo publicado. O pré-print é como se fosse
um site, né, um repositório de artigos onde o autor sobe lá e vai receber críticas que vão ser públicas. Mas ele não foi revisado por ninguém. Então, teoricamente, o autor pode escrever o que quiser. E então a gente tem que cuidar com o que é que a gente está lendo. Se a gente já encontra trabalhos que são, tem questões ali para a gente avaliar que não são bem assim, né? Que precisaria ter uma melhor avaliação. Um artigo que foi revisado por pares, né? Que é o que a gente diz quando tem essa avaliação por outros pesquisadores da mesma área. Imagina com um pré-print que não foi avaliado por ninguém, né? A gente presume, né, a boa-fé da ciência, mas infelizmente existe a má-fé também. Então, essa avaliação crítica, nesse pezinho atrás, é sempre assim, né, para a gente, né, pensar, pera lá, será que é bem isso? E para a gente fazer essa boa seleção, né, sabendo de tudo isso, né, temos uma ideia do que a gente quer pesquisar, a gente tem que saber onde é pesquisar, onde é que eu vou encontrar esses artigos. Então, existem várias plataformas de bases de dados de artigos científicos, né, que os artigos eles são publicados em revistas, mas essas revistas fazem parte de uma base de dados onde a gente vai conseguir pesquisar simultaneamente artigos de diferentes revistas científicas num lugar só. Porque senão, se não existissem essas bases de dados, eu teria que entrar em cada revista científica, né, no site de cada um, fazer a busca e seria uma trabalheira. Então, existem as bases de dados, né? Então, como o Google Acadêmico, né, que é o Google Scholar, tem o periódico CAPES, tem o PubMed, o Cielo, tem a Cochrane. Cada base de dados vai ter um conjunto diferente de revistas que estão indexadas nessa plataforma. Então, se eu fizer a mesma busca nessas 5 plataformas, os resultados vão ser diferentes. Então, eu tenho que saber também escolher qual é a plataforma ideal para a pergunta que eu quero fazer. A principal, né, que a gente fala mais, assim, no meio acadêmico, né, na área da saúde, é o PubMed, né, que vai ser uma plataforma que está ali apresentando resultados da área da saúde como um todo, né, de revistas internacionais, revistas bem conceituadas. Então, se for para escolher um lugar só para pesquisar, é o PubMed o lugar mais confiável, né, que a gente vai ter ali artigos do mundo todo apresentados, e já tem essa triagem por ter esse vínculo com a Medline, que é essa base de dados que o PubMed apresenta. Mas se eu quero encontrar artigos da América Latina, artigos brasileiros, se eu quero saber qual que é a prevalência de uma determinada doença, né, de leptospirose no Brasil, como é que está essa questão? Se eu botar no PubMed, talvez eu não encontre muitas coisas. Mas se eu pesquisar na Cielo, que é uma base de dados de revistas brasileiras e latino-americanas, eu vou ter uma melhor resposta. Ali na Cielo, eu vou ter resultados de artigos em português, em espanhol e em inglês, que no PubMed basicamente é inglês. Mas se bem que hoje em dia, né, idioma não é uma barreira, né, a gente só clica ali, né, na aba do Google Chrome, ele traduz tudo automaticamente, né? Tem vários sites, isso é uma grande facilidade, né, que tem hoje em dia. Então, a pesquisa, né, ser apresentada só em inglês, hoje em dia isso não é mais um limitante. Tem também ali a base da Cochrane, ela é muito legal, porque essa é uma base de dados específica para revisões sistemáticas. Então, se eu quero buscar uma revisão sistemática, na Cochrane, eles vão ter revisões sistemáticas que são muito bem feitas, porque eles têm um rigor muito grande. Então, ali são trabalhos, né, mas tem que se preparar, né? Porque você vai ler uma revisão sistemática da Cochrane, separa uns dias aí para um café, porque os trabalhos são grandes. Então, tem que também estar disposto à leitura de uma revisão sistemática. Mas tu vai ter um compilado de muitos trabalhos, que é bem interessante, né? Dependendo da tua pergunta. Aqui do outro ladinho, né, eu deixei separado, a gente tem ali o periódico SCAPES, que é uma base de dados do Brasil, né, vinculada ao Ministério da Educação, que eles, ali vinculado à CAPES, né, que é vinculado ao Ministério da Educação, onde então tem o Brasil aqui, o governo organizou um acesso para diferentes revistas, né? Então a gente consegue acessar por aqui, via o login da universidade, várias revistas que deveriam ser pagas, né? A gente consegue acessar ali de maneira gratuita. E o Google Acadêmico
ele é também, né, a parte acadêmica do Google, então vai ter resultados diferentes do que se botar a pesquisa no Google normal, né? Então tem que ter esse cuidado. O Google e o Google acadêmico são coisas diferentes. Só que no Google a gente vai encontrar muitas vezes artigos que a gente encontrou lá no PubMed, que encontrou no Cielo, mas vai aparecer trabalhos publicados em eventos científicos, vão aparecer monografias. Daí a gente tem que ter esse cuidado na hora de interpretar, porque eu ler um trabalho que foi apresentado num congresso não é a mesma coisa do que um artigo científico, né? Então, o Google Acadêmico é interessante para dar uma olhada assim, no que está acontecendo, né? O que talvez ainda nem foi publicado num artigo, eu já consigo encontrar ali o que foi publicado num congresso. É interessante para buscar e para ter, né, essa ideia do que está acontecendo no meio científico, mas não para isso, essas informações de fato se tornarem referências para a tua pesquisa. Bom, sabendo a pergunta, sabendo onde pesquisar, como pesquisar, né? Isso é muito importante, porque se eu botar lá, eu quero pesquisar sobre, né, por exemplo, é o que eu fiz no meu doutorado, comportamento doentio e neuroinflamação na sepse. Se eu botar só comportamento doentio, vai aparecer um monte de coisa. Se eu pesquisar neuroinflamação, vai aparecer outras trocentas coisas. Então, eu quero não só essas duas coisas separadas, eu quero elas em conjunto, né? E eu quero mais na sepse. Então, eu quero essas três coisas simultaneamente. E eu consigo fazer isso na busca, utilizando palavras-chave que sejam específicas para o que eu quero e usando esses conectores, né, digamos assim, né? Então, tem a gente utiliza sempre em inglês, né, que é and, que é quando eu quero que duas palavras-chave obrigatoriamente tenham que aparecer nessa minha busca simultaneamente. Então, nos artigos que aparecer ali de resultado, tem que ter, né, essas duas informações, essas duas palavras, né? Ou tem ali a palavra or, né, que é ou. Então, quando pode ser uma ou pode ser outra. Então, quando eu tenho sinônimos naquela área, né, quando eu posso tem palavras que pode ser uma ou pode ser outra. Então, por exemplo, estou trabalhando com uma pesquisa sobre fitoterápicos, né? Então, eu posso pesquisar sobre fitoterápico ou planta medicinal. Então, são sinônimos. Então, eu quero tanto um quanto o outro. Então, eu posso botar or nessa busca. E eu vou construindo uma frase, né? Que nem com as frases matemáticas, né? Que a gente tem que botar parênteses, né? E com sinal, não sei o quê. É a mesma ideia da busca, né? Então, quando eu tenho sinônimos, eu boto dentro de um parênteses duas, um or, e posso depois colocar um and para ter uma terceira palavra que eu quero obrigatoriamente junto com aquelas outras duas, que pode ser uma ou outra. E tem o not, né? Que é um não, que eu não quero aquela coisa. E o not, a gente acaba muitas vezes subestimando o not, né? Esquece ele quando vai buscar, bota só o que que a gente quer, mas é importante a gente botar também o que que a gente não quer, porque daí vai filtrar essa, esses resultados. Se eu boto lá, se eu quero pesquisar sobre um assunto e eu quero só em pesquisa experimental, eu não quero resultados de humanos, eu vou botar not human, né? Não humanos. E daí ele vai me eliminar toda essa parte de pesquisa de humanos. Até agora estava com um aluno na mentoria e está querendo pesquisar só um trabalho lá que é só com crianças, né? É um trabalho da pediatria. Então, eu posso botar not, em uma área que tenha também estudos em idosos, né? Ou em adultos, eu posso botar not adult, not, né? Não adulto, não idoso. Então, assim, eu já elimino trabalhos feitos com idosos, todos com adultos, e fico só com as crianças. Então, isso ajuda bastante ao invés de aparecer lá 500 artigos, aparecer 27. E esses 27 vai ser muito mais fácil de ler, né? Numa tarde eu consigo filtrar 27 artigos, o que 500 eu demoraria alguns dias. E existem filtros de busca exatamente lá na plataforma, né? Cada plataforma tem um pouquinho diferente, né? Até um dos meus cursos lá de pesquisa científica, eu mostro como fazer o uso dos filtros em cada uma dessas plataformas. E esses filtros, eles vão estar complementando o uso dessas palavras-chave, né? Então, a gente consegue filtrar por tipo de artigo, né? Eu consigo selecionar, eu quero só revisão sistemática.
ou eu quero só ensaio clínico. Eu consigo delimitar também por ano. Se eu quero só artigos recentes. Eu não preciso ficar lendo os artigos e vendo, esse aqui é 2025, esse aqui é 2019, então não. Eu consigo só botar o filtro, eu quero dos últimos 2 anos, dos últimos 5. Eles são bem personalizados, assim, esses filtros. Então, eu consigo já criar essas triagens para que o resultado que apareça seja realmente o que eu quero, né, e facilitar esse processo. E com isso, também, aplicando essas palavras-chave, aplicando esses filtros, eu vou ter esse conjunto reduzido de artigos relevantes, né, bem vinculados ao meu objetivo de pesquisa, e daí eu vou fazer a leitura desse artigo. Mas eu ainda tenho que avaliar, né, é uma coisa que é mais subjetiva, né, essa interpretação, e realmente é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, que é avaliar a qualidade desse artigo. Né? Então, avaliar o que ajuda, né, avaliar onde é que esse artigo foi publicado, né? Que revista é essa? Eu consigo começar a olhar essa revista, né, se ela é boa ou não, olhando, entrando no site da revista, né, e vendo qual que é o fator de impacto dela. Quanto mais alto ele for, mais rigoroso, né, são os trabalhos ali, mais relevantes, melhor dizendo, são ali os trabalhos publicados. Olhar também qual que é a editora dessa revista, é que as revistas científicas podem ser vinculadas a uma editora científica, né? Algumas são vinculadas a universidades, né? Ou alguma sociedade, mas existem várias, né? Essas grandes revistas internacionais são vinculadas a editoras. E tem algumas editoras que não têm uma fama muito boa sobre o processo de publicação, né? Isso varia um pouco também entre cada uma das áreas. E vale a pena, então, dar uma pesquisada sobre isso, né? Depois até nas perguntas, se quiser, a gente pode aprofundar disso. Mas não quer dizer que um artigo ali publicado seja ruim, mas que talvez ele não tenha tido um processo de avaliação tão rigoroso quanto outros, né? Então, a gente também ter um, um cuidado na hora de usar essas referências. E os autores, né? Eu sou uma pessoa curiosa, que eu posso pegar o último autor, o primeiro autor, e boto lá para pesquisar o que que ele já publicou. Então, a gente vê que na lista dos autores, os autores mais importantes é o primeiro e o último. Né? O primeiro é o cara que tocou a pesquisa mesmo. Né? Então, por exemplo, no meu doutorado, eu fui a primeira autora dos artigos do meu doutorado, e o último autor é o orientador. Né? Então, é o cara que coordenou a pesquisa, é o último, e o primeiro é o que desenvolveu. Os outros são autores também, né? Mas esses dá para trazer esse destaque. A gente pode ver também que o penúltimo, né, os últimos, antes do último, geralmente são outros professores que colaboraram com essa pesquisa. Né? E ali também, o segundo e o terceiro, seguindo a ordem, né, depois do primeiro, são outros alunos que colaboraram para o desenvolvimento. Então, a gente pode ir pesquisando assim por um nível de importância, né, e dos extremos para o centro. E fazer essa busca. Né? Pega o primeiro autor, joga lá no PubMed para ver o que que ele já publicou também sobre o assunto. Se é um cara que já tem várias pesquisas, né, vários artigos, legal, então é um grupo de pesquisa, né, um autor que está ali bem envolvido, né, ou esse último, se ele tem um monte de artigo, vai ver que é o cara que é a referência, ele tem um grupo de pesquisa sobre aquele assunto, então é mais interessante ler artigos dessas pessoas, né, até mesmo na área, assim, quando a gente já está, né, pesquisando na área, a gente já sabe, né, porra, acompanhar os artigos do fulano de tal, porque é o cara, então quero saber o que ele publicar, eu vou confiar, né, ele vai ser uma referência realmente, então acompanhe as publicações daquele grupo de pesquisa. Não quer dizer que a pessoa publicando também, né, pela primeira vez, aquele artigo não é relevante, né, mas ali talvez, né, o o que já tem, né, essa continuidade, vai trazer um trabalho mais complexo, mais bem estruturado do que alguém que está começando. E antes de começar a leitura, né, então já pesquisamos, encontramos alguns artigos, a gente tem que pensar por que quer ler aquele artigo científico sobre aquele assunto. Né? Então, qual que é o motivo? A gente já sabe o que que a gente quer, mas qual que é o motivo exatamente, né? Então, fazer essas reflexões são importantes para que a gente consiga otimizar essa leitura.
é que cada parte de um artigo vai trazer uma informação diferente, né? E assim a gente consegue otimizar todo esse processo. O ideal, obviamente, é ler o artigo de cabo a rabo, né? Inteiro. Mas nem sempre a gente precisa ler o artigo completo, porque às vezes a gente fica perdendo tempo numa sessão que não vai estar agregando para aquele momento. Porque eu posso ler o mesmo artigo várias vezes, mas com diferentes olhares. Isso é importante a gente pensar, né? Eu posso ler um artigo querendo saber sobre o assunto. Eu posso ler esse mesmo artigo querendo saber como que ele fez aquela pesquisa para eu montar o meu projeto de pesquisa. Depois eu posso ler esse mesmo artigo para querer utilizar ele na discussão dos meus resultados da pesquisa. E isso eu vou estar buscando informações em diferentes trechos, né? Então, o foco da minha leitura, né, a minha motivação daquela leitura vai ser diferente. E tendo isso, né, sabendo que cada parte do artigo vai estar trazendo para nós, né, vai estar agregando essa informação, otimiza todo esse processo. Porque a gente nunca tem um artigo só para ler, né? Sempre tem vários. O artigo, então, um artigo científico, ele é dividido em 8 partes, né? Então, cada parte vai estar trazendo uma informação. Eu coloquei eles aqui em ordem, né? Então, a primeira coisa que a gente lê num artigo, lá na busca mesmo, é o título, né? Então, o título, ele vai estar trazendo, vai ser a, a manchete, assim, né? Vai ser ali o que está chamando esse leitor, né? Para, bom, vem ler o meu artigo. Como é que a gente faz isso, né? Vai ser pelo título. O título, ele vai trazer o assunto, né? A partir dali, junto com o resumo, que as palavras-chave vão estar sendo aplicadas. Mas no título, ele tem pouca coisa de informação, mas muitas vezes só no título a gente já consegue eliminar artigos, né? Ele é mais utilizado para um critério de seleção do que qualquer coisa, né? Esse título até tem artigos que têm títulos divertidos, assim, né? Que tem analogias, tem perguntas, depende do estilo de escrita do autor, a gente vai ter uma variedade de títulos, né? Até o título, pensando, né, quando a gente vai escrever um artigo, pensar, né, esse título, que título eu vou escolher para que eu consiga chamar que as pessoas façam a leitura do meu artigo completo. Até depois eu vou mostrar ali umas ferramentas interessantes para a escolha de títulos, né? E pensar assim realmente de uma maneira estratégica, né? Mas o título, então, ele serve para, no momento da leitura, saber. Vale a pena eu seguir adiante? Né? Eu ler. Desculpa, tá passando, estou escutando passando umas motos aqui. Se vale a pena eu perder tempo, né? Investir tempo, melhor dizendo, na leitura do artigo completo. Passando dessa primeira triagem, né, desse título, indo para o resumo, no resumo eu vou ter, não já diz, né, uma maneira resumida do artigo como um todo, mas o resumo, às vezes ele é tão resumido, né, tem artigos que ali é 150 palavras, que a gente tem que ver assim, ali eu consigo avaliar se realmente o que as minhas palavras-chave triaram vão estar ajudando. Ali eu já vejo rapidinho se é o tipo de estudo que eu quero, se é com a população que eu quero, né? É com humanos, é com ratos, porque às vezes a gente bota uma coisa no título, é bem abrangente, a gente pensa assim, ok, mas lê no resumo já para ver qual que é o tipo de estudo, né? Detalhes metodológicos, né? Ou até mesmo se tem alguns resultados que realmente é o que tu está buscando com essa leitura. E a ideia do resumo é avaliar, vale a pena eu seguir adiante ou não, né? Se vale a pena, né, a gente vai seguir para a leitura da introdução, né? Aí, até só uma coisa, no resumo, tem até que ter cuidado com as conclusões que eles apresentam e com os resultados, que muitas vezes os autores, tipo assim, supervalorizam aquele resultado no resumo, mas quando tu vai lá depois, lá na seção dos resultados, lá na quinta parte que tu vai ler, que não é também tão bom assim, né? Não é assim tão maravilhoso quanto eles mostraram lá no resumo. A gente tem que ver que, calma, né? Eles se empolgaram. Então, não trazer uma conclusão, né? Se tu gostou do resumo, isso não é o suficiente. Nunca vai ler só o resumo do artigo. Tu tem que fazer a leitura do texto completo. Seguindo, né? Vai para a introdução. Na introdução é uma parte que a gente sempre, ó, lê.
Porque na introdução os autores vão estar ali apresentando quais as informações eles julgam serem importantes que o leitor saiba para conseguir entender os resultados. Então, eles vão apresentar conceitos, vão apresentar a justificativa do estudo, e no último parágrafo da introdução, vai ter apresentado os objetivos da pesquisa. Né? No artigo não tem o tópico objetivo da pesquisa, né, que nem tem numa monografia, vai estar isso sempre apresentado lá no último parágrafo da introdução. Então, o último parágrafo da introdução é uma leitura obrigatória, né? Tem que sempre ler para entender o que que eles querem fazer, porque só olhar os resultados a gente não é isso, né? Tem que olhar lá para ver se os objetivos estão relacionados com a pergunta, né? O que que eles querem desenvolver nessa pesquisa, tem que ter um vínculo com os materiais e métodos, né? Que é como que eles desenvolveram, e vinculado com os resultados, que é o que que eles encontraram. Então, essas três partes, objetivo, materiais e métodos e resultados, tem que estar alinhado. Isso já é uma coisa importante, né? Uma visão crítica que a gente tem que ter no artigo. Está alinhado objetivo, métodos e resultado? Beleza. Não está alinhado? Então, esse resultado a gente não consegue ter uma segurança. Porque se o cara não usou um método que vai, de fato, responder a pergunta lá do objetivo da pesquisa, como é que eu vou confiar no resultado? Não tem como, né? Precisa ter essa relação entre essas três partes. Que nos materiais e métodos a gente vai ter ali, primeiro, né, o primeiro parágrafo também do materiais e métodos é a leitura obrigatória. Primeiro porque vai estar mostrando qual que é o tipo de estudo, né? Ali que a gente vai ver, vai confirmar, é um estudo epidemiológico, mas qual que é o tipo? Ah, é um estudo de corte. Vai estar dizendo ali no primeiro parágrafo. Onde que foi feito? Com quem foi feito? Quanto tempo de acompanhamento? Então, eu consigo ter esse panorama, né, da estrutura da pesquisa que ali está sendo apresentada. Depois, né, conforme vai passando os parágrafos no material métodos, vai tendo detalhamento. Ah, quais análises foram feitas, quais coletas, quais métodos foram aplicados. Ali, daí é uma questão que a gente vai estar entendendo como é que foi todo esse detalhamento da pesquisa, mas ali é uma parte que muitas vezes a gente trava na leitura, porque é muito técnico, né? Se eu vou ler lá um trabalho de neurociências, né, ou de bioquímica, entender lá quais são os testes para dosagem daquele metabólito, não sei o quê, é mais complexo, é uma leitura difícil. Mas que muitas vezes não precisa saber exatamente qual que é a enzima usada, qual que é um fabricante, qual que é o equipamento. Naquele não, talvez não seja o meu objetivo daquela leitura, né? Só quando eu quero, de fato, montar o meu projeto de pesquisa e eu quero saber quais são os melhores métodos para eu aplicar na minha pesquisa. Daí sim, eu tenho que ler o material de métodos inteirinho, bem detalhado, ver qual o equipamento que eles usaram, qual que é o reagente que foi usado, qual a técnica, daí sim eu tenho que ler bem detalhadamente o material de métodos. Mas se eu estou querendo ali entender mais sobre o assunto, né, montar o meu referencial teórico da minha pesquisa, ou até mesmo montar a minha discussão do meu trabalho, materiais e métodos, só talvez a leitura do primeiro parágrafo para entender um geralzão da pesquisa pode ser o suficiente. No material e métodos também, né, no finalzinho vai ter a parte da análise estatística, e também a partir das considerações éticas. Na parte da análise estatística também, outro parágrafo meio assustador, né? A gente vê o nome dos testes, né? Olha lá, ANOVA aqui quadrado, hazard ratio, já se assusta. Ali vai ser interessante a gente só, depois que tem assim um conhecimento de estatística, para ver se os testes foram bem aplicados. Isso ajuda, né, a ter uma visão crítica, mas também não vai ser obrigatório, assim, né? Se a pessoa está começando a ler sobre o assunto, querendo mais se inteirar, né, para escrever ali o seu referencial, tá ok. Partindo para os resultados, né, onde vai de fato ali, o que que é original desse artigo original é essa seção de resultados, porque é ali que é o que a pesquisa encontrou, onde eles vão explicar o que que foi encontrado a partir da aplicação de cada um desses métodos da seção anterior. Então, um artigo que está bem estruturado, né, a gente diz, um artigo está fluida a leitura, é quando ele está sendo apresentado de uma maneira, digamos que cronológica, né? Uma coisa vai construindo a próxima.
Isso é uma coisa também que é interessante de a gente avaliar. Um artigo que é bem escrito, geralmente ele foi bem desenvolvido. O artigo meio bagunçado, meio estranho a escrita, né? A gente já pensa assim, bom, será que ele também foi bem desenvolvido? Né? Então, isso também é uma maneira de avaliar a parte aqui dos resultados. Nos resultados, então, vai ter toda a parte do que foi apresentado, né? Então, o texto, as tabelas, os gráficos, os fluxogramas, isso tudo, então, vai estar sendo ali apresentado. E é interessante quando a gente vai ler um artigo, eu sou uma, assim, para artigo original, eu vou direto nos resultados, olhar, quando eu vou ler o resultado, né? Eu olho, antes de começar a ler, eu já olho os gráficos e as tabelas. Dou uma passeada, assim, só, antes de começar a ler o texto mesmo. Por quê? Um gráfico, uma tabela, deve ser autoexplicativo. A figura, né, com a sua legenda, a gente tem que conseguir interpretar completamente aquela informação. E os autores geralmente escolhem as informações mais relevantes, né, que eles querem destacar para serem apresentadas em figuras. E então, se a gente já dá uma olhadinha ali, dá uma passeada nas tabelas e nos gráficos, a gente já consegue ver, opa, é isso aqui é o que eu quero ou não. Está bem apresentado também ou não. Então, às vezes a gente vê, assim, aluno tem medo de olhar gráfico, não sabe interpretar, né? Tem essa dificuldade. Até foi um primeiros vídeos que eu fiz pro meu canal do YouTube, foi um vídeo de interpretação de gráfico. Como é que interpreta um box plot, um gráfico de barras, né? Um gráfico de seções. Então, foi a primeira playlist lá, que é Entendendo Gráficos. Eu fiz justamente para auxiliar nesse processo, porque o gráfico ele vai estar trazendo informações visuais para que a gente consiga interpretar de uma maneira mais complexa do que seria apresentado somente no texto. Eu consigo fazer uma comparação entre as barras, né, olhando o eixo, vendo a relação entre esses grupos de uma maneira muito mais complexa, num gráfico, né, do que se fosse escrito algo. Grupo tal teve dosagem de tanto na média e desvio padrão de tanto. Olhar só os números realmente dificulta. O que visualmente num gráfico eu consigo fazer essa comparação melhor. Mas também a gente tem que ter uma visão crítica, né? Saber interpretar esse gráfico, né? Cuidar qual que é o eixo, qual que é a escala. Tem vídeo lá no canal sobre isso. É, então, para conseguir até mesmo ver, né, se esse gráfico tá bem feito ou não. Tem, às vezes, uns gráficos meio estranhos, né? Tem como manipular informações só a partir da escolha ali do eixo. Se eu troco de uma escala linear para uma escala logarítmica, o gráfico já fica completamente diferente. Mas será que está sendo apresentado da melhor maneira? Né? Então, a gente vai aprendendo a desenvolver isso, né? Seguindo depois na discussão, é o momento do artigo onde a gente vai ter a comparação, né, dos resultados com a literatura. Então, mostrando essa relação, né, do que foi encontrado com o que já se sabe. Então, na discussão, vai ter a citação de vários artigos. Então, um momento interessante da leitura de conhecer mais autores, né, mais artigos, para depois buscar e ler sobre o assunto. Então, aqui também a gente vê que é uma seção que o autor, a escolha dessas referências é importante para a gente analisar esse artigo, né? Se ele está usando referências recentes, está encontrando referências que são relevantes realmente, ele consegue explicar nessa discussão o motivo pelos quais os resultados foram encontrados, né? Ele consegue justificar esses achados. Os autores também conseguem ali na discussão trazer limitações do estudo, que nem tudo é perfeito, né? Então, a pesquisa é um recorte, né? A pesquisa é limitada àquela, àquela localidade, né? Então, ele traz essas limitações, isso também é importante. Um artigo que diz que tudo é só maravilhoso, né? Tem sempre alguma coisa para melhorar. Então, nessa discussão é interessante a gente ver o quão rico está trazendo, né, esse texto com a inserção desse trabalho na literatura. Então, aqui, se a gente quer buscar outras informações, né, outros autores, para continuar esse estudo, aqui na discussão é um bom local para fazer essa busca. E seguindo para a conclusão, né? A conclusão é um trechinho mais
curto do artigo, né? Uma conclusão muitas vezes é um parágrafo só, e o objetivo da conclusão é responder se os objetivos foram alcançados ou não e como que foi isso, né? Então ele vai responder simplesmente o objetivo e vai trazer ali alguma perspectiva, né, do que pode ser feito adiante. Então, a conclusão é uma parte do artigo que digamos que é menos relevante, porque as conclusões do artigo, tu lendo, tu já chega nelas a partir da leitura dos resultados. Tem que ter, né, porque é o fechamento do artigo, mas ali é uma parte que a gente tem que ler com muito cuidado, porque às vezes o autor está muito empolgado na escrita da conclusão, né? Então, às vezes não é tão maravilhoso assim, que a gente olhou lá no resultado e viu que deu diferença significativa, mas não é tão assim, né? Lá, as análises de risco não foi tão relevante assim, né? E por último, tem a leitura das referências, que muitas vezes a gente acaba não lendo, né? A gente ignora. Eu lembro até quando eu estava na graduação, quando eu imprimi os artigos, naquela época, os professores mandavam deixar no xerox só os artigos para a gente ler do seminário. Eu dizia assim, nem, não precisa imprimir a folha das referências para economizar, né? Vamos economizar lá, que as referências são várias páginas. Só que a referência é importante, né? A referência está mostrando justamente de onde os autores se basearam, né, para escrever a sua introdução, para escrever a sua discussão. E nas referências a gente pode seguir adiante esse estudo, né, ver realmente a relevância desses trabalhos, porque a gente consegue, né, ter essa noção de qual que foi a base para o desenvolvimento de toda essa pesquisa. Então, ler as referências é interessante, né? Então, conforme vai lendo ali a introdução e a discussão, são as duas partes referenciadas no trabalho, métodos também, né? Mas nem sempre. Mas a introdução e discussão são duas partes que são referenciadas, então tem referência em todos os parágrafos. A gente ir olhando lá, no final, já ir destacando algumas referências para depois complementar essa leitura. E existem várias ferramentas que podem estar auxiliando nesse processo, né? Então, hoje em dia, tem várias IAs, né, que estão surgindo, mas nem todas são boas para todas as coisas. Tem essa primeira ali, que é a consenso. Eu usei poucas vezes, mas eu já ouvi vários alunos falando que usam, que é bem interessante, que a gente faz a pergunta da pesquisa e aparece lá já um resumão, né, do assunto e já trazendo as referências. Eu até testei para ver como é que o que trazia de resultado, né? Eu para testar, pensei, bom, vamos pesquisar alguma coisa que eu tenha domínio. Daí eu fiz a pergunta da minha pesquisa de doutorado. Daí eu pensei, vamos ver. Que isso eu sei se a resposta vai ser relevante ou não. Eu sei os autores. Daí eu fiz bem a pergunta do meu doutorado. Ele trouxe um resultado legal, bem estruturadinho. E ele, inclusive, trouxe eu como referência sobre o assunto, né? Então, ele trouxe, né, o meu artigo de doutorado como o primeiro ali, o mais relacionado ao assunto. Eu pensei, bom, então tá certo. Tá tudo certo. E vi os outros autores que eu usei também, que eu li bastante durante o doutorado. Também ele trouxe ali como referências. É legal que ele traz já uns filtros aplicados, né? Dizendo, esse é um estudo experimental, né, com animais. Ele já diz também uma classificação da revista onde aquele artigo foi publicado, então já facilita, né, o que a gente tinha conversado ali antes, no sentido de avaliar criticamente não só o trabalho, mas onde ele foi publicado. Então ele já tem esse destaque, ele já disse se a revista é rigorosa ou até mesmo muito rigorosa, já é um recurso bem legal. Então, para auxiliar nesse processo de busca, a IA, que é legal de ser utilizada, é o consenso. Mas isso não substitui, né, fazer uma boa triagem, ter todo esse o uso, né, das plataformas. O chat GPT, né, também é um recurso que muita gente usa, eu também uso, mas ele não é bom para busca de referências. Então, pedir referência para o chat GPT não é uma boa, porque o chat GPT, ele mente, ele inventa referências. Tu diz, eu quero uma referência sobre tal assunto. Isso eu já vi acontecer, né, de aluno que botou, e daí eu falei, tu encontrou esse artigo? Porque eu não encontrei. Fui lá buscar as referências e não existiam em nenhum lugar.
Aquele autor até existia, mas não com aquele título, não naquela revista, não naquele ano. Então ele inventou. E tu pode até questionar o chat GPT, né? Ele é um chat, então ele é uma conversa. Então tu diz, mas eu quero os links. Se quiser usar mesmo assim, né, um chat GPT, sempre tem que pedir o link da fonte da informação que ele está te apresentando. Porque daí, mesmo assim, tu tem que clicar no link e ver se ele vai estar te mostrando aquilo mesmo. Porque, mente, ele inventa umas coisas assim, sem estar na cabeça. E é interessante a gente pensar também no sentido de que, por exemplo, né, eu consigo identificar um erro do chat GPT porque eu já sei sobre o assunto. Mas se eu não sei sobre aquele assunto, eu não vou conseguir identificar um erro do chat GPT. Então, eu tenho que ter essa visão crítica de o quão crítico eu consigo ter sobre aquele resultado, né? E tem uma terceira IA que eu gosto muito, que é a Writeful, que eu tenho essa extensão instalada no meu Word, mas eu uso ele não é na parte de busca, né? Eu trouxe essa aqui porque ele é muito legal para a parte da escrita, né? Ele é uma extensão que tu pode usar direto no teu Word, ou também tu pode usar direto no site deles, que ele ajuda a corrigir o texto, né? Então, se tu escrever, mas ele só funciona em inglês, né? Então, tu escreve um texto, e às vezes tu escreve, tu pensa assim, podia estar melhor, tem alguma coisa que tá meio estranha. Daí tu seleciona o texto e pede para ele, e ele vai te identificar as palavras que estão estranhas, né? Ele te dá opções de escrita para aquela informação. Ele funciona super bem, eu gosto muito. E ele tem também um recurso de sugestões de títulos. Eu acho ótimo esse recurso. Então, tu escreve o teu resumo do teu trabalho e bota lá no Writeful, no site, e daí ele vai sugerir títulos a partir das informações do resumo. Mas, mais uma vez, ele funciona só em inglês, né? E funciona super bem. Eu já publiquei artigos que uma sugestão foi do Writeful, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que não é botar lá o resumo e aceitar a primeira sugestão que ele dá. Vai olhando diferentes sugestões e daí tu escolhe uma, né? Ou até mesmo faz uma mistura dessas opções. Isso o chat GPT funciona bem também, né? Então, para português, né, o chat GPT funciona legal. Isso eu já fiz também. Eu já copiei meu resumo, botei lá e pedi, eu quero 10 opções de títulos a partir, né? Mas daí tem que saber fazer a pergunta, né? O chat GPT, a qualidade da resposta é proporcional à qualidade da pergunta que tu faz para ele, né? O prompt. Então, tem que saber perguntar. Eu estou escrevendo um artigo, né? Acadêmico da área tal, e então cria um resumo de até tantas palavras, conforme esse texto que eu vou enviar. E o legal do ChatGPT é sempre pedir mais de uma opção. Sempre pede assim, sempre peço 10, 5, no mínimo. Porque daí, olhando todas essas, daí sim eu escolho uma, né? Mas às vezes, agora, né, nessa moda aí das IAs, a gente acaba pensando só em IA. IA, é IA que vai me ajudar. Se a gente usar recursos que já existem há muito tempo e saber usar essas ferramentas, elas são excelentes. Então, saber usar todos os recursos que o Word tem, que o Excel tem, né? O Word, ele tem, hoje em dia, já tem no próprio Word tradução. Dá para traduzir o texto direto no Word. Não preciso copiar e colar para o chat GPT, que ele muda a informação, né? O Word, ele vai copiar e traduzir certinho. Eu prefiro a tradução do Word, né? Eu vejo que ele até tá, em algumas coisas ele até tá melhor do que a tradução do Google. Então, as ferramentas que a gente tem ali de formatação do Word são ótimas, né? Pensando, né, em coisas além do que simplesmente a busca de artigos. O Excel também ele é muito bom para quando a gente faz toda essa busca de artigos e quer estruturar, por exemplo, um fichamento, né, para fazer um compilado, vai fazer depois uma revisão sistemática, ou até mesmo uma revisão narrativa, que quer fazer o resumo desses artigos, monta no Excel, fica bem legal, dá para estruturar, depois você pode usar a busca dentro do próprio Excel, né? Então funciona super bem. E um outro software que eu gosto muito, que é o Mendeley, né? Que ele é um gerenciador de referências. Então, toda essa busca que tu fez lá nas plataformas, né? Tu pode pegar e colocar esses artigos aqui no Mendeley e daí fazer a leitura usando ele, né? Usando tags, tu consegue fazer marcações, tu consegue sublinhar, tu consegue fazer busca dentro desses artigos utilizando o Mendeley. Então, eu tenho todos os meus artigos lá e se eu quero pesquisar sobre um determinado assunto, eu busco dentro do Mendeley
E daí ele vai me trazer já os artigos que eu já baixei, que eu já fiz essa triagem anterior, e daí eu leio aquilo ali exatamente, que daí ele já me traz destacado aqueles trechos onde tem essas palavras que eu vou estar querendo utilizar. Então, saber usar essas ferramentas, ajuda não só lá na parte os filtros aplicados lá na busca vão estar ajudando na parte da seleção, mas depois otimizando, né, com essas ferramentas todo o processo de leitura, de organização, para depois, né, provavelmente você vai ler tudo isso e vai querer escrever uma pesquisa, né, seja uma iniciação científica ou já lá um trabalho do mestrado, doutorado. Com essas ferramentas, depois tu consegue desenvolver pesquisa com mais facilidade, né? Então, essas aqui são algumas, né, que eu acho que são as mais acessíveis, né? Todas essas são Meu, gratuitas. desculpa, eu não peguei o começo. Tá? Então, essas ferramentas eu acho que é legal saber usar, né? Usar elas né, com cuidado, né? Com uma questão crítica, né? Então, todo esse processo a gente sempre tem que ter esse cuidado. E, então, nesse processo aqui também, né? Então, da minha apresentação, seria isso, né? Eu só queria também comentar que eu tenho o meu curso, né? Então, eu mostro lá toda a parte de triagem dos artigos, né? Como usar na busca, mais detalhado na parte da interpretação dos artigos também. Então, quem quiser ter o acesso ali tem no QR Code, né? Vocês podem buscar direto ali nesse QR Code. E eu tenho também outros cursos, que vocês podem estar acessando. Mas fica o convite para me acompanhar no Instagram e no YouTube, né, que tem vídeos toda semana, né? E também à disposição para continuar essa conversa. E muito obrigada. Muito legal, Mari. Obrigado a gente. Pô, essas informações aí são muito ricas. Eu tava escutando tu falar e pensando muito nos meus alunos, né, de TCC e tudo mais, principalmente. Mas não só para isso, né, Mari? Porque hoje em dia, se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que estar bem informado. Não tem jeito, né? E ainda mais numa era assim em que todo mundo publica coisa e produz, né, o conhecimento e compartilha ele, todo mundo, Uhum. entre aspas, né? Eu vejo muita coisa ruim, muita coisa errada, assim, né, sendo compartilhada, e que daí quando a gente vai dar uma olhadinha, ou que não tem a referência, tal, ou vai olhar a referência, não é aquilo que está dizendo. Então a gente tem essa autonomia, né, de saber procurar o conhecimento, de saber procurar os artigos. Eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Não é só Eu para acho quem que está na área acadêmica. eu acho que essa palavra que tu falou, eu acho que é fundamental, né? É autonomia. Aham. Isso é o que me motiva realmente, assim, né? No meu trabalho, assim, da consultoria, né? Os vídeos no YouTube, é justamente proporcionar que a pessoa desenvolva essa autonomia, né? Que a gente Sim, consiga desenvolver essas habilidades por si só, né? E sim, conseguir buscar artigos relevantes, seja para sua pesquisa ou só a nível de curiosidade mesmo, né? Ver lá sim, uma propaganda de um suplemento que vai emagrecer, não sei o quê. Será que é isso mesmo? sim, sim. Vai lá, busca o artigo, né? Vê, Uhum. realmente, ele funciona nisso? Em buscar essa informação, né? Às vezes coisas que tu confirma e outras não, né? Não é Sim. bem assim. Eu, Então, acho que essa autonomia é bem importante, até mesmo para quem está inserido na pesquisa, também para não ficar dependendo do orientador, né? Às vezes claro, fica alunos assim, que o meu orientador vai me trazer de referência, né? Ou de que caminho seguir na pesquisa. Não, vai lá, busca, lê artigos sobre o assunto para descobrir qual que é a melhor metodologia para essa área, né? Depois leva para o teu orientador opções para discutir qual é a melhor. Mas desenvolver essa autonomia é muito importante, né? eu falo que essa autonomia foi um dos grandes presentes que a pesquisa, que a ciência me deu, e que talvez se eu não tivesse seguido esse caminho eu não teria aprendido, né? Porque geralmente é muito Uhum. isso, quem está nesse caminho aprende isso, mas eu acho importante a gente mostrar que isso é importante para qualquer profissional, né? Sair dessa bolha para alunos, enfim, para pessoas no geral. Eu lembro que quando, na época da Covid ali, né, teve aquele negócio,
ivermectina funciona, não funciona, tal. Ao invés de eu acreditar no que as pessoas estavam dizendo, o que que eu vou? Vou lá no artigo que estava originando toda a discussão e vejo que é um artigo in vitro, por exemplo. Eu falo, poxa, isso aqui desce. Exato. Eu tendo um mínimo de consciência crítica ali, eu sei, não, isso aqui não tem como eu ter uma conclusão dessa com base nesse artigo aqui, né? Então essa É, autonomia é muito importante, muito. isso. E até lembrando lá da época da pandemia, a gente viu todo aquele auê que foi da cloroquina. Se a gente É, olhar da o cloro. primeiro artigo que começou, né, o daquele francês, que começou todo o auê que foi, se a gente olhar criticamente aquele artigo, ele tem vários erros. Ele foi um artigo pequeno, com Uhum. pacientes, todos tinham, era um estudo transversal, todos usaram cloroquina. Como é que tu vai ter uma informação de que aquilo funciona se todo mundo tomou? Tu tem que ter uma comparação. Sem Aham. comparação, eu não consigo dizer que ele é melhor, porque todo mundo está igual. Como é que eu posso ver uma diferença, Sim, sim. né? Tanto que demorou um tempo, mas aquele artigo foi retratado. Aham. E o cara também foi punido na universidade. Então a Uhum. gente vê que acontece, né, essas correções científicas, mas muitas vezes nesse meio do caminho o estrago foi feito, Sim. né? Então, a gente já desenvolve essa habilidade crítica desde o começo, a gente já consegue ver que, né, não é bem assim, vamos ver outros trabalhos. Então, essa autonomia, né, para interpretar um artigo é bem importante, né? Esse é o retratado, pessoal, para quem não sabe, é quando o artigo é despublicado, vamos dizer assim. É, Ele é retirado, né? Porque foi encontrado algum erro, algum problema muito sério. É até um. Tem histórias, né? De meio que uns bafafá científicos, assim, nossa, tal, fulano teve um artigo retratado, esse tipo de coisa, assim, né? se E tem queima, né? tem muitos problemas nesse sentido, a importância da criticidade, né? Tem mais um caso que eu vou trazer aqui que é bem comum que é aquela ideia, aquela história de que vacina aumenta, causa autismo, né? Não teve uma conversa toda, tem gente que replica isso até hoje. E essa é uma Uhum, história de um artigo que foi retratado, né? Um artigo que saiu numa revista bem importante, se eu não me engano, foi até na The Lancet, mas ele foi uhum. retratado porque tinha várias manipulações de resultado, lá vários problemas. Ele foi retirado, mas até hoje isso, né, é dito, é replicado. Então, a importância de ter essa autonomia, de saber buscar, tal, isso é bem bacana. Ô Mário, tem umas É, questõezinhas aqui e só, no. Pode só falar, desculpa. complementando disso, né? Tem volta e meia acontece isso, né? De ter essa retratação, mas demora, né? E tem, Sim, agora vi uma notícia que foi de um pesquisador que retrataram vários artigos, porque o cara manipulou dados, sim, ele sim. inventava dados. Então a gente vê que acontece isso, né? Existe má Claro, fé também na com ciência. Não certeza. é a maioria, né? Isso são exceções. Isso. Mas a gente tem que ter essa visão crítica para todos, né? Verdade. A Thaís coloca aqui, professora, só uma questão que gostaria de saber sua opinião sobre estudo quantitativo e qualitativo, né? O que que tu tem a dizer sobre esses dois tipos de estudo, Mário? São duas linhas de pesquisa diferentes, né? A pesquisa quantitativa é a pesquisa onde tu vai ter coleta de dados e o teu foco é na contagens, né? Em análises numéricas. E já na parte de pesquisa qualitativa é quando eu vou ter uma informação mais, o focado é no texto, né? Na parte mais subjetiva, assim, da pesquisa. Então, posso, por exemplo, aplicar um questionário, né? Fazer, pensando, eu não sei que área que ela é, se ela é da psicologia, talvez, Hum. fazer uma mesma pesquisa, né, mas quantitativa e qualitativa vão ser métodos diferentes. Se eu fizer um questionário e eu quiser saber uma pesquisa qualitativa, eu vou ter questões abertas, né, onde a pessoa vai escrever ou ela vai falar sobre o assunto e eu vou trazer a interpretação, né, os meus resultados vão ser trechos desses dados, dessas entrevistas e daí elaborar sobre esse conteúdo que as pessoas trazem. Já na pesquisa quantitativa, não, eu quero agrupar elas e ver qual que é a frequência de determinado assunto que as pessoas trazem, até mesmo numa entrevista, né? Eu quero, então, transformar isso em dados numéricos. Não é um melhor ou pior do que o outro, né? São duas linhas de pesquisa diferentes e complementares. Até tem pesquisas que são, a gente diz qual e quant, né? Faz as duas coisas. Sim. É, mas eu sou muito mais da quantitativa, né? Eu adoro gráficos, números, Também. estatística. Mas a pesquisa qualitativa é muito importante, porque tem coisas que a quantitativa não vai estar respondendo, né? São métodos para diferentes perguntas.
Show. Eu, particularmente, também, eu não sei fazer pesquisa qualitativa, por exemplo. Eu digo que eu não sei, né? Eu nunca fiz. Minhas pesquisas são todas quantitativas. Eu comparo coisas, vejo se funcionou comparado com o outro e tal, esse tipo de coisa. Mas a quali é bem interessante. Na psicologia tem muito pesquisa Muita. qualitativa, né? Isso é bem, bem É, bacana. e até complementando só isso, a pesquisa qualitativa, ela tem métodos também, né? Existe uma metodologia para fazer pesquisa qualitativa, né? Então, Sim. como que tu vai agrupar esses trechos, né? Como que tu vai fazer o processo de seleção dessas informações, e na qualitativa tem que tem que pensar muito bem quais as perguntas que vão ser feitas para essas pessoas, né? Ou até mesmo uma pesquisa qualitativa, na coleta de dados de textos, né? Como que tu vai extrair esses textos, né? Essa triagem, daí, essa é uma etapa muito importante para fazer essa análise crítica, né? De um estudo qualitativo, que acaba aqui que, né, a minha apresentação é muito mais focada em quantitativo, Uhum. mas numa análise crítica de um estudo qualitativo, pensar, né, como que foi feito esses métodos, né? Tem diferentes autores, né? Tem a análise de conteúdo, né? Que a principal autora é a Bardan. Então tem qual foi o autor que utilizou para determinar essa metodologia de seleção, né, desse conteúdo qualitativo. Legal. Ari, tudo Sim. bom? Oi, É a Thaís que está falando. A oi, minha Thaís. pergunta é justamente por isso. Eu sou fisioterapeuta, fui aluna do teu pai aqui na PUC de Porto Alegre Que e fiz legal. medicina aí na Unisul e fiz pesquisa com o professor Rafael. E agora eu Ah, estou fazendo residência ali no Clínicas, encontro teu pai direto. nossa, que E, bacana, hein? e, E aí a minha De pergunta família. foi, como eu assisti toda a tua aula, assim, eu fiquei, o meu TCR, né, que é o trabalho de conclusão da residência, Residência. Uhum, provavelmente eu vou fazer uma pesquisa qualitativa pela primeira vez na vida. Eu sempre fiz pesquisas quantitativas. E uhum. aí a minha pergunta era saber a tua opinião sobre, né? Por isso. Então, Show. era mais Show, Thaís. esse questionamento, já que na aula, assim, eu não foi abordado, né? Como eu tenho essa dúvida, eu queria, por isso a minha pergunta, né? O porquê da minha pergunta. Eu acho que uma coisa que é, né, interessante tu pensar, Thaís, se tu já tem uma experiência quantitativa e agora tu vai mudar de área, é importante, eu acho que é uma questão que é importante tu escolher um orientador que tenha experiência nessa Sim, área. sim. Eu Fundamental. acho que isso é bem importante, né? Quando a gente vai escolher um orientador, seja para qualquer tipo de trabalho, a gente pensar, esse professor tem conhecimento técnico sobre o assunto e sobre a metodologia. Então, por exemplo, eu oriento, né, os alunos na consultoria e na mentoria para pesquisas quantitativas, né? Eu sei também um pouco de qualitativa, eu consigo analisar um trabalho de uma maneira crítica, mas tem uma estrutura assim para desenvolver uma pesquisa qualitativa de qualidade, eu tenho noção dos meus limites que eu não tenho essa habilidade. E tá Uhum. tudo bem, né? A gente não precisa ser bom em tudo. Tem que saber fazer bem o que eu vou fazer, né? A minha área que eu escolhi seguir. Então, a minha sugestão para ti é escolher um orientador que tenha experiência com pesquisa qualitativa e, né, e ler trabalhos sobre essa área, né, e saber sobre essa metodologia, porque tem diferentes métodos de análise qualitativa, e tu seguir um bem bonitinho é a chave para tu fazer uma pesquisa que vai ser relevante, não vou selecionar, vou ver aqui o que que tem de parecido nas entrevistas que eu apliquei, né, e fazer um bololô, assim, Sim. e fica muito Por isso o subjetivo. desafio, né? Por isso a pergunta, porque para mim vai ser um grande desafio que eu tô me colocando nele, né? Mas muito É, obrigada. Vai ser um grande mas pesquisa é aprendizado isso, né? também, Thaís. Vai É, aprender, vai é verdade, aumentar o teu professor. repertório de conhecimento aí. Vai ser bacana. É, Tá Show, isso que é o bom, Thaís. legal da Que bom que tá aí. pesquisa, né? Aprender, Ah, tô né? aqui sempre que posso, professor. Show. Léo tá com a mãozinha levantada, fica à vontade, meu querido. Oi, bom dia. Bom dia, Olha, Bom dia. Mariana. Obrigado, muito obrigado aí pela apresentação. Até essa discussão um pouco me... Deixa eu baixar a mão. Essa discussão um pouco me contemplou também na minha dúvida, mas acho que acaba virando uma exemplificação, né?
Uhum. Eu fiz veterinária em 2001, 2002, foi o período que eu fiz residência, e nesse período a gente trabalha muito com pesquisa, né? Ah, que legal. E aí, nessa ocasião, uma pesquisa muito, vamos dizer, a lenha, né? A gente quase que dormia nas bibliotecas, né? E levantando prontuário, né? Porque eu trabalhava no hospital veterinário, né? Sim, E era muito assim, objetivo, né? Totalmente uma pesquisa mais voltada para essa questão, vamos dizer, de comprovações, de comparações, né? E sim. depois eu fiz psicologia lá na Pedra Branca, né? Ela é lá na Palhoça, na Hum, Unisul, mas fui aham, até o sétimo semestre. aham. Mas ali já começou meu estranhamento, né? E alguns professores falam, não, fala em primeira pessoa, né? É. Alguma coisa assim que já comecei a me espantar, achava aquilo, né? Já estava com aprendizado de uma forma muito, né? E agora Aham. eu vim morar em Natal e hoje eu estou cursando filosofia na UFRN. E aí, aí o espanto é maior ainda. Estou lendo um texto, por exemplo, e curiosamente, né? Eu estou lendo um texto que é dos Anais de Filosofia Clássica, que é entre o Parmênides e o Sofista de Platão, que são dois diálogos de Platão, né? Mas a Hum, autora pega, ela começa o texto, faz a introdução, e é um texto único até o fim, não tem divisão, e é um debate, e assim, a gente vê a completa, vamos dizer, coerência em todo o processo de raciocínio dela, né? Mas o uhum. quanto que, né, o conhecimento, e claro, né, para muitos você também classificar a filosofia como científica hoje, muitos até acham que é reduzi-la, né? De certa forma, você tem uma visão Aham. assim que você tem que dialogar com ideias, né, e com até inclusive é um tema sobre a crise da teoria das ideias de Platão, né? Então a gente está falando de muitas ideias aqui. E eu acho que envolve também essas muitas áreas de conhecimento, é a forma de abordar esse conhecimento, né? Então, não necessariamente um texto, às vezes, dessa forma, para muitos, às vezes, que pode ser um pouco mais cartesiano, né? Nesse sentido científico, né? Às vezes pode não ver valor, né? Mas então, assim, eu vejo que às vezes se dividisse ou se fizesse de uma forma um pouco mais, tentando ser mais, utilizar um certo cientificismo, na verdade, aqui, eu acho que empobreceria, né? Sim. Então, acho que tem um pouco isso, né? Esse diálogo com as humanidades também, que ao mesmo tempo produz. É até difícil dizer a ciência, mas um conhecimento muito nobre também, né? Que eu acho que é legal a gente abordar e, sei lá, eu acho que ia ser uma questão realmente, essa questão da diferença, né? Do qualitativo para o quantitativo, e eu fui contemplado, né, nas respostas, mas aí deixei esse exemplo aí Muito também. bom, Léo. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Muito. Ah, obrigada, Léo. Fazer Isso. Pode falar, Acho Márcia, que fica à vontade. tu trouxe, assim, a gente tá aqui falando mais, né, da pesquisa da área médica, né, da área da saúde. E a pesquisa, ela não é restrita a isso, né? A gente vai ampliando, né? Aqui, na área da saúde mais quantitativa, né? Que é é o meu foco, o meu chão, assim, onde eu tenho a habilidade realmente. Mas se a gente for abranger, né, expandindo isso, a gente vai abrangendo outras linhas de pesquisa, né, outras maneiras de apresentar a pesquisa, né, com a pesquisa qualitativa, né, com os textos, vai trazer trechos desses recortes, né, dos participantes, e indo para a área filosófica, é um outro mundo, né, e são mundos complementares, né, eu acho que é uma coisa que é importante a gente trazer, é que não é um melhor que o outro, são áreas diferentes, né? E é uma diferença sem preconceitos, né? É diferente, o diferente é diferente, ponto. Não é Uhum. melhor nem pior. E eles se complementam, né? Porque o que seria da gente estar discutindo saúde se não tivesse uma questão filosófica por trás, né? Do que é saúde, o que é doença, né? A gente pode aí passa aqui dias conversando sobre isso, né? E eu acho que a gente tem uma base filosófica também é fundamental para que a gente consiga, né, extrapolar isso em que simplesmente só analisar números. Então, obrigada pela contribuição. Ô, Léo, muito legal trazer isso. Gostei do que tu falou ali, né? De dizer que a filosofia é científica e tal, é reduzir ela. Eu achei muito bacana isso. Eu acho que diz muito. E assim, para quem às vezes, a Mari, a gente tem uma formação muito numa área saúde, quantitativa tal, então é uma forma
de ver ali a ciência e é uma forma também de selecionar aquilo que a gente vê, assim, a gente vê coisas parecidas, mas e Uhum. quando muda, para quem às vezes não é desse universo, né, assim, científico, o que o Léo falou, quando muda assim desse nosso jeito para um jeito mais qualitativo, que vai para humanas e tudo mais, é quase como se mudasse de idioma, assim, é uma diferença que causa um Uhum. estranhamento muito grande mesmo. Opa, aqui é diferente. Mas isso que é interessante, inclusive, esse diferente é muito bacana, assim, a gente fazer. Eu gosto, né, das humanas também. Não sei fazer pesquisa desse jeito, não sei fazer pesquisa qualitativa, mas eu gosto de olhar ali, de ver e de apreciar, eu até diria. E eu acho que isso é uma coisa muito saudável, assim, que vai aumentando o repertório de outras coisas também. Tu não precisa aprender a fazer, mas tu tem que entender que tem essas diferenças e que cada uma traz de uma forma muito legal aquilo que eles querem trazer, assim. Essa parte, tu deve estar tendo uma formação agora, Léo, que eu imagino que é de muito estranhamento em vários pontos, assim, pela tua outra formação, né? Mas deve ser bacana a experiência. E enriquecedora, Pelo né? menos eu afasto o alemão, né? Como diz o Alzheimer. Sei, boa, boa, boa. É, vai estar exercitando aí, fazendo muitas sinapses diferentes, que vão ajudar nisso também, com certeza. Show, Léo. Eu acho que um aspecto interessante, eu acho que para o grupo aqui é bem legal, assim, a gente pensar no conhecimento pelo conhecimento mesmo, né? E a Sim, filosofia me sim. traz muito isso, né? Às vezes a gente pensa muito no utilitarismo, né? O que que eu estou fazendo aqui no sábado de manhã, escutando coisas que talvez eu não vou aplicar numa forma prática ou que me traga algum retorno visível, imediato, ou coisa do tipo. Mas não, eu acho que às vezes quando insistem na pergunta, não, e agora você vai fazer filosofia? Cara, se eu for um velhinho legal num domingo que eu sentar e eu conseguir atrair três pessoas para trocar conversa comigo, a gente falar de coisas que vai fazer a gente se arrepiar, né? Arrepiar os Boa. pelos do corpo, para mim tá Aham. ótimo, cara, né? Show. É isso. É um ótimo É, propósito de se aprender. Desculpa, é isso. desliguei aqui. E é dizer assim também, eu fui para essa área acadêmica, não só pela, né, a Thaís falou do meu pai, que também é dessa área, mas por ser uma área que a gente consegue exercitar essa curiosidade, né? E essa Sim. criatividade. E para mim é isso assim que até já fiz aqueles questionários da psicologia que tem aquelas avaliações, né, da características assim. Esqueci o nome exato daquilo, mas da parte da psicologia positiva, né? Curiosidade e criatividade, para mim, é um e dois, é o top. Ah, É massa. isso que é o que eu mais gosto, né? Que é o que me satisfaz, né? Tá trabalhando com pesquisa. É isso, né? Porque a gente tá ali eu- exercitando essa curiosidade de buscar coisas novas e cada pergunta que a gente faz e acha a resposta, surge mais umas três perguntas, né? E daí a gente vai, cada uma vai, é um crescimento exponencial, né? A gente vai Sim. buscando isso e esse exercício de criatividade também, né? De a gente pensar nas possibilidades que tem. Né? E o que que eu posso, a partir ali do. É uma coisa que eu não comentei, mas quando a gente lê ali na discussão, é um lugar que a gente pode ter ideias para futuras pesquisas. Né? Então, se eu estou ali curiosa, né, sobre um determinado assunto, vou ler artigos, e eu quero saber, bom, o que que eu quero fazer um artigo, o que que eu vou pesquisar? Eu tenho que então saber o que que já existe e a partir disso, né, ser criativo para ver o que que não se sabe ainda, o que que se pode ir adiante a partir do que já se sabe. Então, eu acho que é um meio científico, independente de qual seja, né, quantitativo, qualitativo, filosófico, É o que né, nessa o parte de Jacob, humanas, assim, é esse exercício da criatividade também, né? Isso que é o que me encanta nessa área. Jacob Moreno diria que é brincar de Deus, E né? esse espaço de É troca, assim, é muito legal. criar, Uhum. né? Também. É a criação, né? É, Esse negócio da curiosidade teve um prêmio ficou Nobel esse de aqui, Física. Eu legal de a não. gente poder ir Opa, trocando, desculpa. né? E tendo novas ideias, assim, então, e pensando sobre coisas que a gente não tinha pensado antes, pelo simples pensar, né? Sim. Teve um prêmio Nobel de Física, eu não lembro qual o nome dele agora, sou horrível com o nome, mas ele dizia que cientista é uma criança que nunca cresceu, né? Por causa da questão da curiosidade ali, que se mantém igual de Aham, criança, assim. E é isso mesmo. é. Show. Mari, tem duas perguntinhas aqui. Deixa eu Deixa eu ver. ver. Da Islene, ela bota: Bom dia, gostaria de saber como posso publicar um artigo que desenvolvi na minha graduação. Ele está armazenado na plataforma da universidade, fechado. Eu pretendo dar continuidade aos estudos sobre o tema. Obrigatoriamente devo voltar à universidade para fazer o mestrado? E tem uma outra pergunta que aqui até eu acho que é meio complementar.
Bom dia, Mariana. Sou, na mesma linha, sou graduando em psicologia, tenho interesse em publicar o trabalho de conclusão do curso que fiz em outra graduação e quero saber como fazer a busca da revista adequada, tal, também relacionada à área de psicologia. Então, uma pessoa, né, Ah, tem um TCC que quer publicar, que fazer para isso, e a outra que quer saber como escolher a revista. então legal. São bem complementares. Então, nessas duas situações, tu pode realmente pegar o teu trabalho que está lá, já publicou há anos atrás, e tu não tem mais vínculo com aquela instituição, tu pode publicar, né? Então, tu não precisa estar vinculado com com essa instituição onde foi desenvolvido, e até mesmo pode fazer pesquisa mesmo quem não tem vínculo nenhum com a universidade. Ah, pra- então, isso não é um empecilho. Tu não precisa voltar para o mestrado para tu poder publicar um trabalho que tu fez no teu TCC. Exato. Só tem que conversar com o teu orientador, né, para ver, vamos, vamos reativar esse aí. Aham. Pode pegar o teu texto que tu já fez, ler ele de uma maneira crítica para ver se precisa ajustar alguma coisa, né? Talvez já faz muito tempo. Quem sabe atualizar as tuas referências, para ver se tem alguma coisa nova que saiu, né? Para as tuas referências, o ideal é que sejam dos últimos 5 anos. E daí, até tô com uma aluna mesmo agora na consultoria, que ela um artigo antigo, ela pegou e atualizou, agora vou publicar. Ela ajudei ela ali, a gente a atualizar as referências, e daí selecionou a revista para ela publicar. A- o texto estando ok, para selecionar a revista, existem várias plataformas que daí tu pode estar usando. Tu pode colocar no Google, e bota assim, Journal Finder, ou Journal Search. Daí tu vai, se é para uma revista internacional, né? Daí tem os sites das editoras, tem essas plataformas de busca que daí tu copia e cola lá o teu resumo, bota qual que é a área da tua pesquisa e ele vai te sugerir revistas. Então, isso funciona super bem, né? Se teu trabalho é de uma revista, assim, internacional. Outra maneira também é tu pesquisar lá no Qualiscaps, pode botar assuntos, né, daí ele vai estar ali mostrando revistas que tem aquela palavra, né, no título, ou tu pesquisar dentro daquela área de conhecimento, quais são os artigos vinculados. E também tu pode pesquisar ali para uma pesquisa mais a nível só brasileiro, latino-americano, assim, daí tu pode entrar na Cielo e filtrar as revistas que tem ali para, né, indexadas para tu selecionar um artigo que seja relacionado àquela revista. E a revista, então, tu olha o título e tu olha também, daí tu vai entrar no site da revista, né, e ver lá o escopo, que é um parágrafo dizendo quais as informações, os tipos de publicações que eles aceitam. Então, tem revista, por exemplo, que não aceita revisão narrativa, né? E tem revistas que só publicam revisão narrativa. Então, tem que saber se aquela revista, né, o teu tipo de publicação é aceita, além de ver se o conteúdo, né, o assunto está vinculado à revista. Né? Então, essas duas coisas, o tipo de publicação e o assunto, né, se aquela revista aceita. Uma coisa que Ah, eu. Opa, desculpa, Mari, pode falar. uhum. Eu acho que essas são as coisas básicas, assim, para fazer essa relação. E pensar em outras coisas, né? Tu tem dinheiro para publicar? Tu vai poder pagar uma taxa de publicação ou não? Se não, vai ter que fazer essa triagem para revistas gratuitas. Também pensar no tempo de publicação, né? Tem também ali se for para revista internacional, ele também já dá o tempo que demora normalmente para ter o retorno, né, a publicação do artigo. Então, é uma coisa que daí dá para pensar assim mais detalhado, né? Até há pouco tempo fiz um workshop, até eu tenho ele gravado, tá disponível lá. Se entrar ali no meu Instagram, no link na bio, tem, que é o Descomplicando a Publicação, que daí é um workshop assim que são aulas gravadas agora, né? Daí tem bem passo a passo de como selecionar revista brasileira ou internacional, mostro bem certinho como fazer, como adequar o artigo. Dá uma Boa. olhadinha lá que acho que vai ajudar vocês. Muito bacana. Outro jeito mais analógico de repente ter ideia para achar uma revista é tipo dar uma olhada nas referências do próprio artigo, tipo as referências do meu artigo. Se tem alguma revista que se repete às vezes um pouco mais, opa, daí eu vou dar uma olhadinha aqui, que está se repetindo é porque já Isso, tem alguma coisa parecida por ali, né? Então é uma ótimo. maneira também que daí é. Mas Uhum. essas ferramentas que a Mari falou são muito boas, eu uso elas com frequência, porque isso é uma questão, que é onde eu vou publicar.
né? É sempre uma questão. A Islene que perguntou, né, de vou publicar o trabalho do TCC, a conversa com o orientador desse TCC é muito importante, tá? Eu já vi problemas, inclusive, de questões, assim, jurídicas e tal, né, de processos nesse sentido, porque de aluno que simplesmente submeteu um artigo e botou o nome do orientador, né, ali no artigo, mas não falou com o orientador nada, e o orientador ficou sabendo, ó, foi publicado esse artigo no meu nome, foi lá ver, o artigo ainda tinha coisas erradas. Daí ele ficou pé da vida, né, porque tava o nome dele lá, e daí deu um processo e tudo mais. Então, falar com o orientador e também publicar É, sem o nome do orientador pode ser um também caminho, não. eticamente falando, não muito interessante, porque o orientador provavelmente te ajudou na construção daquele conhecimento ali, então tem que estar o nome dele lá. Então tem que voltar a falar com o orientador. Geralmente os orientadores gostam quando o aluno volta assim, ó, professor, eu quero publicar aquele artigo. Ele vai gostar, porque no geral o aluno às vezes some e o artigo nunca mais é publicado, né? Que depende dessa iniciativa do aluno também, tá? Isso é bem importante, Rafael, né? Tem que falar com o orientador Sim. e buscar ele. Eu vi, comentou aqui, né? Botou no chat que Ah, a orientadora está aposentada. é, Ver com. Só vê com. Manda um e-mail para ela, deve é, ter o e-mail ainda, o WhatsApp. com Entra em certeza. contato e diz: Ó, professora, eu sei que você já não está mais, né, nativa, está aposentada, mas eu tenho aquele artigo que eu queria publicar. Beleza? Vou mandar para tal revista, ok? Provavelmente ela vai dizer: toca a ficha, faz É, aí, vai bota querer meu nome, ver, deixa eu dar talvez. uma lida de novo É. e publica, né? Ou talvez. Eu já passei por uma situação de, bem o que tu comentou, né, de pegar um artigo, eu fazia parte do grupo, né? Eu era uma das outras autoras, né? Aham, E que daí teve, assim, um aluno que pegou um artigo antigo e daí ia publicar e daí comentou com uma professora que era colaboradora e ela disse, olha, eu não quero fazer mais parte dessa pesquisa. Você é, vai publicar sim ou não quero? E daí ela falou, então tá. Daí ela caiu fora e foi publicado sem ela. sei. Então, porque às vezes a pessoa não tem mais interesse em publicar naquela determinada área. Então, ela pediu para sair da pesquisa. Então, mas isso foi ok, né? Não deu nenhum problema, porque foi conversado antes. É, isso é muito importante mesmo. Né? Ah, o Insta da Mari, só para quem a Islene tá perguntando, tá aqui, ó, Mari Goldin, com M no final. Né? Esse QR Code aqui no cantinho, tu consegue ler com o celular e já vai Uhum. direto. Mas bota Mari Goldinha, tanto o Instagram quanto o canal do YouTube. Tem E o meu usuário Zoom, site tá com a também mãozinha vai. levantada, não consigo não, o nome, mas fica à vontade, querida. Oi, Mariana, fui eu que fiz a Ah, pergunta em Ah, tá. relação à professora que ela está aposentada. Eu tentei por vários os contatos, tá. até professoras do meu curso também tentaram passar e-mail para ela e não teve resposta. E assim, Hum, eu soube que na clínica onde trabalhou, ela se aposentou e o pessoal não tem mais o contato dela. Nesse? aposentou 100%. É, Sim, sim, entendo. totalmente. Entendo ela. Ah, olha, até, Mário, se depois quiser complementar, mas nesse caso, assim, tu vai ter que dar uma revisada boa no artigo, né? Se já faz algum tempo, tu vai ter que atualizar ele, então ele vai se modificar, provavelmente de uma maneira considerável, talvez até. Nesse caso, cara, e assim, eu, né, pensando como orientador, tal, eu sugiro até tirar o nome mesmo daí, né? Porque é melhor do que botar lá e depois a pessoa encontrar e não concordar, enfim. Eu acho que se fosse comigo, assim, um aluno tivesse a mesma situação, eu me aposentei geral, fui morar no meio do mato, não quero mais saber de nada, não bota meu nome, entende? Não bota meu nome, tô fora. Então é mais ou menos, eu falo, né, o que que eu pensaria. Eu concordo. Seria no Eu acho. caso. Porque Desculpa. se ela tá tão aposentada assim, ela ela nem vai querer publicar mais. Nem Ela faz não tem, questão. não faz questão, não tem interesse em publicações. Então, se e realmente, né, o texto provavelmente vai ter que passar por algum tipo de revisão, e daí avaliar e tirar, tentar entrar em contato e tirar o nome dessa professora, daí publicar sem ela. Mas eu Mas eu, sugiro, mesmo assim, eu acho que mandaria daí um e-mail para ela, só para claro, ter esse registro. isso é importante. Eu acho que, como uma maneira de precaução tua, Isso, mandar para ela a versão ajustada e bota talvez um prazo no e-mail. Dizer, isso. olha, professora, anotei aqui, eu quero publicar até o final desse ano, então eu queria ter um retorno teu para botar o teu nome e já dizer assim, se por acaso não tiver um retorno teu até o final do ano, né,
até dezembro de 2025, eu pretendo submeter, então, em janeiro, sem o teu nome. Que Isso, daí, é assim, isso. tu te garante, né, que tu comunicou, tu botou um prazo, tu disse o que quer fazer. Se a Isso. pessoa não responder, né, aquele quem cala consente, né? A comunicação Acho é que importante. É. é. E E assim, deixar bem claro, né? E talvez até conversar com outros professores, se talvez tu exatamente o que eu ia queira falar. ter uma correção, né, que Procurar outro. seria a visão dessa professora, ver um outro professor, que, né, quem sabe quem que substituiu ela na universidade, né, nessa vaga que ela deixou em aberto com a aposentadoria, e daí conversar com esse professor, e daí esse professor pode substituir essa autoria, ou se acrescentar, né? Eu acho que é um caminho mais seguro a se seguir. Sim. É, porque no caso é uma outra graduação em outra universidade que eu estou fazendo agora. Uhum. De repente, nessa tua mesma universidade que tu tá agora, tem algum professor enfim, que saiba sobre esse tema que tu estás querendo publicar e tal. É interessante ver É. um outro orientador, vamos dizer assim, talvez. Não necessariamente um orientador, mas uma outra pessoa que possa, não, vai dar uma olhada ali, vai te ajudar nessa revisão, inclusive, talvez. É, Entendi. ainda mais se, né, tinha outros colegas nesse trabalho, ou era só tu e a Não, orientadora? era Só tu e ela? individual, foi individual. Ah, então acho que daí tu pode realmente seguir essa sugestão do Rafael de ter alguém vinculado agora com essa tua Isso. universidade, né? Se tivesse outras pessoas, daí eu ia dizer, conversa com esses outros, né, para organizar. Mas se é só tu, eu acho que pode seguir adiante, faz esse comunicado, né? Manda um e-mail bonitinho, e, e daí busca um outro professor, né? Ou até dizer nesse e-mail, né? Olha, professora, se tu não me responder em tal prazo, eu vou buscar um outro professor da minha instituição para fazer essa revisão para acontecer essa publicação. Obrigada. De nada. Show. Pessoal, eu coloquei ali quem, né, acompanha aí o clube e quer certificado de depois, no final, de cada semestre. Tem um forms aqui no chat, é só entrar e preencher ali certinho. E no mais, eu acho que era isso, Mari. Já te alugamos bastante tempo aqui, fico muito feliz. Aprendi pra caramba, sempre aprendo, né? Mesmo eu que tô nesse universo, assim, sempre tem uma coisinha nova que a gente aprende. E ali, por exemplo, a das inteligência artificial, né? Sou meio analfabeto digital, então tinha aquele outro, aquela que tu colocou que eu não conhecia, eu vou começar a dar uma usada, porque o ChatGPT realmente não é um bom lugar para busca nesse sentido. E eu falo que os TCCs agora, ultimamente, estão vindo melhor escritos, assim, no sentido da gramática, tá tudo bonzinho e tal. Pô, isso aí já alivia bastante o nosso trabalho, né? Mas tá vindo Uhum. umas coisas absurdas. Agora, semana passada ainda eu tive uma situação exatamente dessa, que eu olhei ali a referência, deu legal. Fui olhar, tinha o autor, tinha a revista, tudo verdadeiro. Mas fui no Uhum. volume da revista e aquele artigo não existia. Ele não existia, o Ah, ChatGPT criou completamente. E a aluna uhum. acreditou que era real, né? Então, isso é muito importante, mas aprendi ali uma outra ferramenta, vou passar para meus alunos. Fica gravado sim, depois eu disponibilizo lá no grupo, Rosiane. Então, Mari, muito obrigado por se dispor a estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, tá? De verdade. Obrigado ao pessoal que acompanhou também. Quem depois estiver acompanhando a versão gravada, que quiser contribuir aí com o projeto, e mesmo o pessoal que acompanhou aqui, bota ali no Instagram que assistiu essa aula no Clube da Sinapse, marca a Mari, me marca, tá? Isso ajuda bastante. Fica à vontade para Ah, fazer essa divulgação aí, que é bem bacana, que dá mais visibilidade ao trabalho da Mari, ao trabalho aqui do clube, e fica bem legal. Então, obrigado, Mari. Vocês têm mais alguma palavra? Fica à vontade. A palavra final é tua. não, só queria agradecer, Rafael, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E dizer que foi um prazer, realmente, conversar sobre isso. Adoro falar sobre isso, e ter essas trocas. E a gente sempre aprende, né? A gente, quando ensina, também sempre É aprende. isso aí. E montar a aula também é um exercício, né? De Sim. curiosidade e criatividade. Isso que é legal de ser professor e estar no meio científico, assim, né? Então foi um prazer, né? E fica aí o convite também para acompanhar ali no Instagram, no YouTube, né? Quem quiser saber mais também lá, os meus cursos estão no link da bio, né? É só botar também, meu site é marigoldinho.com.br. E, e é isso, fico aí, ó. E sucesso aqui, né, para o clube, que tenha Obrigado. cada vez mais encontros, né, que são sempre muito enriquecedores. Então, obrigada. Valeu, pessoal. Então é isso. Bom fim de semana aí para todo mundo. Sinapses novas feitas. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.